Olá, querido, olá, querida, tudo bem com você? Nós estamos vivendo tempos que realmente são tempos muito difíceis. A violência, ela tem se alastrado de maneira tremenda, nós temos visto situações que são realmente aterrorizantes. Antigamente, quando você ouvia falar que alguém foi baleado, alguém foi assaltado, era algo muito distante da tua realidade, da nossa realidade. Hoje, nós todos, invariavelmente, principalmente numa cidade grande como Rio de Janeiro, numa cidade grande como São Paulo, conhecemos alguém que de perto sofreu uma condição de violência, às vezes até mesmo alguém da nossa família, alguém muito chegado foi vítima de uma questão de assalto, foi vítima de uma questão de homicídio, de latrocínio, que é a tentativa do roubo seguido de morte. Isso tudo por quê? Porque realmente os tempos são maus e nós temos visto a violência alcançando índices que já deixaram há muito tempo de ser alarmantes. Diante disso, a nossa pergunta ela tem a ver com o seguinte: como é que eu realmente posso me defender? Será que é pecado eu matar alguém em legítima defesa? Será que é pecado eu ter uma arma na minha casa para me proteger? A gente vai estar falando hoje sobre isso e vamos, é claro, aprender mais e mais à luz da palavra de Deus, não de acordo com aquilo que o bispo Laerte acha, de acordo com o que o fulano pensa, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Confira. E eu quero então falar com você hoje justamente sobre isso. Imagine a situação. Você chega na tua casa ou você está dormindo em casa. Vamos dizer que você está dormindo na tua casa à noite, você escuta um barulho e você vai ver o que é aquele barulho e você se depara com um ladrão armado dentro da tua casa. Ocorre que você, para se precaver, você tem uma arma em casa. E aí então você se encontra diante do dilema: mato o ladrão que está na minha casa e está armado, porque se eu não matar, ele pode vir a me matar e é muito mais certo que ele venha me matar, ou fico na minha e espero, vou confiar, vou me colocar na proteção do Senhor. Olha o dilema: você na tua casa, com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos, os teus queridos, e ali o ladrão. O que fazer nessa situação? Como agir? E será que existe mesmo essa chamada defesa em legítima própria? Vamos ver aquilo que a palavra de Deus ela nos fala. É interessante nós notarmos algumas situações. Primeiramente, a Bíblia nos fala lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, nos 10 mandamentos, a Bíblia diz o seguinte: não matarás. Opa, então eu não posso matar. Quando a Bíblia fala não matarás, ela não está falando especificamente de defesa própria, ela está falando de homicídio, ela está falando de assassínio, ela está falando de você planejar uma situação. A Bíblia ela usa esse mandamento especificamente com relação a isso. Preste muita atenção. A abrangência do não matarás ela é muito grande. Então, a gente pode pensar, então, não matarás, e ali não fala, por exemplo, não matarás o teu próximo, então você não vai matar nem mesmo uma formiga. O que a Bíblia está dizendo é que você não vai planejar, não vai tramar, não vai fazer a coisa com intenção. Até mesmo porque no capítulo 22 do livro de Êxodo, um pouco mais à frente, no capítulo 20, a palavra de Deus ela fala sobre os 10 mandamentos. Já no capítulo 22, o que é que a Bíblia fala? A Bíblia ela fala especificamente sobre o seguinte: sobre um ladrão que invade a tua casa e você o mata, e aí você não é réu nessa situação. Deixa eu compartilhar aqui o texto com você. Êxodo capítulo 22, versículo 2 diz assim. Eu quero ler para você aqui algumas versões diferentes. Por exemplo, a NVI, a Nova Versão Internacional, ela diz o seguinte: se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio.
A versão King James atualizada diz: se um ladrão for surpreendido saltando um muro ou arrombando uma porta, sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Eu vou ampliar um pouquinho agora e vou ler os versículos seguintes para chamar a atenção para você numa coisa. A nova tradução na linguagem de hoje: quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que o roubou, ele pagará 2 por 1. Agora, veja aqui no versículo de número 2. Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa, e for morto, quem o matar será culpado pela morte do ladrão. Se isso acontecer durante o dia, ele, então, aquele que o matou, será culpado de assassinato. Olha que coisa interessante. De noite não haveria a pena, de dia haveria. Por quê? Quando o livro de Êxodo foi escrito, a gente tem que entender que ele foi escrito para o povo de Israel eles estavam ali saindo do Egito e Deus estava organizando aquele bando de escravos como uma nação. Então, o que era necessário entender que de noite não poderia haver uma identificação, mas de dia essa identificação deveria ser feita. Não quer dizer aqui, tá, que devesse matar ou não matar, mas que ele seria culpado de assassinato. Agora, mesmo assim, ainda depois, a palavra nos fala nos livros de Números das chamadas cidades de refúgio, para onde aquele que cometesse um crime, seja esse culposo ou doloso, seja esse com ou sem intenção, ele fugisse para lá. E aí tem uma coisa que é a graça de Deus, que é o perdão de Deus, que é uma outra situação. O nosso assunto é: eu devo então matar ou não devo matar? O que nós devemos entender e não podemos abrir mão jamais é que nós devemos buscar a paz em toda situação, nós devemos fugir da presença do homem mau. Mas, diante de uma situação iminente de perigo, eu não vou me defender? É claro, eu preciso me defender porque a própria palavra me ensina: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, e ainda fala assim: e ao teu próximo, como quem? Como a ti mesmo. Então, se você não se defende, você justamente está ferindo também um mandamento. Eu quero colocar para você, então, isso de uma maneira muito prática e muito clara. Primeira coisa, nós precisamos proteger aquilo que é a nossa integridade, demonstrando amor a nós mesmos. Ah, bispo, então eu vou ter uma arma em casa. Primeira coisa que eu quero te falar, você precisa estar sujeito àquilo que são as leis e as autoridades, porque lei e autoridade é estabelecida por Deus. Se o Código Penal brasileiro, ele fala daquilo que é a legítima defesa, então a legítima defesa ela está estabelecida. Agora, a questão da arma. A arma ela precisa ser legalizada, a arma ela precisa estar registrada em seu nome. Então agora, todo mundo que é crente vai ter um revólver em casa, vai regularizar. Eu não estou dizendo que essa também é a saída. Sabe por quê? Porque nós conhecemos e sabemos de histórias de policiais, por exemplo, que tinham armas registradas, armas legalizadas em casa, homens que sabiam manusear a arma e deixou a arma guardada em casa e o filho pequeno conseguiu achar e a arma disparou e foi uma verdadeira tragédia. Então, eu sempre vou basear a minha expectativa naquilo que é a palavra. E eu quero deixar para você mais um versículo aqui. Esse versículo está no livro dos Salmos, no capítulo 20, no versículo 7, onde diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos. Por quê? Porque o Senhor é aquele que pode nos livrar. Então, guarde isso com você. A violência não vai resolver a violência, não se apaga. É violência com violência. Quando eu digo apaga, eu estou dizendo porque numa menção do chamado fogo contrário, para você apagar um incêndio numa floresta, você coloca fogo do outro lado e aí um fogo vai chegar até o outro e aí eles vão, então um vai anular o outro porque não vai ter o que queimar, nem de um lado ou do outro. Com a violência, nós não tratamos desse jeito.
mas também nós não podemos nos curvar. Então é importante que a gente faça aquilo que nós podemos fazer e um pouco mais. Sejamos prudentes. Eu vejo as pessoas, às vezes, dando um mole danado numa calçada com o celular na mão, chegando em casa num horário tarde, descuidado com relação ao carro, com relação à abertura de um portão. Então, todo esse cuidado, ele precisa ser estabelecido. E mais do que nunca, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Eu jamais vou incentivar alguém a ter uma arma em casa. Essa é uma questão, eu falo para você, de foro íntimo meu, tá? Eu jamais vou incentivar alguém a ter uma arma em casa, justamente por essa questão do acidente, daquilo que poderia ser. Mas eu quero deixar isso bem claro para você. Acontecendo uma situação de legítima defesa, isso não é pecado. O que nós não podemos é incentivar e achar que nós vamos resolver a violência gerando mais violência. Então que você possa meditar aí nessa palavra, meditar nesse texto de Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo também de número 22. E eu quero encerrar deixando para você mais um outro texto aqui, que ele está aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, no versículo 1 ao versículo 5, quando fala ali das autoridades. Eu vou até abrir um pouquinho mais o nosso bate-papo, porque, por exemplo, ali fala, tem uma resposta para aquele que é policial e para aquele que precisa fazer uso da sua arma de fogo. Ali ele é a autoridade, ele está investido por Deus para fazer a defesa. Então veja que coisa interessante, ele está ali como autoridade, investido por Deus para fazer a defesa. Depois você pode ler aí Romanos capítulo 13, do verso 1 até o verso 5. Na tua casa você é autoridade. Você está investido por Deus para fazer a defesa também da tua casa, mas isso não quer dizer que seja necessário que você tenha uma arma na tua casa. Continuo com a palavra do Salmo 20, versículo 7. Eu quero continuar confiando mais e mais no Senhor do que confiar em carros, em cavalos ou mesmo numa arma. Medite nisso e viva bem. Que Deus te abençoe. Eu sou o Bispo Laerte Lafayette. Espero você na Casa do Pai, Igreja Cristã, todos os domingos, às 9 da manhã e às 6 da tarde. Rua dos Araújos, número 60, no bairro maravilhoso da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.